quero compartilhar com você nessa noite a importância desse primeiro capítulo do livro de Salmos. E principalmente, eu sempre tenho dito, sempre tenho utilizado essa palavra, no momento que estamos hoje. Eu estava falando com a minha esposa outrora, a gente nunca orou tanto, nunca leu a palavra tanto. De manhã a gente ora, de manhã a gente lê, de noite a gente ora, de noite a gente lê. Temos os momentos, o meu momento, o momento dela, os filhos, mas a importância, todos os dias nós temos fazendo o culto, todos os dias. Mas olha que a observação ainda é maior. Ele diz, olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medite dia e... No meio da palavra de hoje eu tenho uma advertência exclusivamente para os membros da nossa igreja. Eu sei que a palavra vai alcançar além dos membros, mas eu quero falar aos membros nesse momento, né? Então, o Salmo 1, ele é um exemplo de vida, dedicada exclusivamente a Deus. Aonde você tem colocado a sua dedicação? Hoje eu tenho me dedicado a terminar o meu curso, hoje eu me dedico ao meu trabalho, hoje eu me dedico à minha família, aonde você tem dedicado tempo para com Deus? Onde? Porque eu observei que adianta eu ganhar o mundo, ter o que eu desejar e ao mesmo tempo eu não ter a presença de Deus na minha vida, ter paz interior. Porque a presença de Deus, ela representa para nós paz interior. E eu tenho visto tantos homens que têm tantos bens, tantas posses, tantas riquezas, mas não têm paz interior. Ausência de Deus, ausência da obediência da palavra. Ausência de entender o cumprimento. O problema é porque para cumprirmos a palavra de Deus, nós temos que ter decisões. Decisões não agradam esse mundo. Nos faz agradarmos a Deus. Então, preste atenção no comentário dessa noite. Abra o seu coração, reflita, em nome de Jesus. Apenas quero te pedir, como já pedi a Ele inúmeras vezes hoje, que Ele fale ao teu coração, que o Espírito Santo venha germinar no seu coração, você venha poder deixar de ser uma pessoa, talvez amarga, talvez infeliz, que não tem prosperado, que tem se lamentado, e ouvindo a palavra de hoje, Ele venha despertar em você a necessidade de você colocar para Ele os seus anseios, e Ele libertar, Ele curar. Só Ele, meu irmão, só Ele pode fazer isso. Ninguém mais, só o Senhor. Vamos lá? Então, como eu disse, se todos nós como cristãos entendermos a preciosidade desses versos que compõem o capítulo 1 do livro de Salmos, teremos uma vida próspera. Quando eu digo próspero, eu não estou falando em riquezas terrenas, não. Falando em casa com piscina. Não estou falando uma casa da praia com jet ski ou um barco na garagem. Não estou falando isso. Eu estou falando uma vida próspera, quero dizer uma vida próxima de Jesus Cristo. Porque ela próxima de Jesus Cristo é o cumprimento do versículo 2. Eu o busco de manhã, eu o busco de noite. Ele me guarda durante a noite. Os anjos cercam a minha vida e a minha casa, e mal algum será sobre nós. Tu está entendendo a palavra como ela é forte? Está entendendo? Então muitas vezes nós distanciamos da palavra e perdemos o que o Senhor quer nos trazer, quer nos dar, né? Então, como eu disse, a respeito de uma vida mais feliz e, claro, abundante, cheia da presença de Deus. Um homem, como diz o salmista, que ele obedece às Escrituras, que ele teme ao Senhor, ele é um homem feliz. Ele é um esposo feliz, ele é um pai feliz, a casa dele é feliz. Por quê? Porque o Senhor habita no átrio dessa casa. Essa casa que eu estou falando não é a casa física, é essa casa, esse templo. E quando o Espírito de Deus habita sobre nós, nós somos felizes. A nossa casa é feliz. Pensa aí, como é que anda a tua vida? Como andam os teus filhos? Como anda o teu casamento? Como anda a tua intimidade com Deus? E vamos continuar. Eu quero sair da introdução dessa noite, né? É simples. E é claro, nós podemos entender claramente. Se eu dissesse, Pastor Emanuel, corra aqui, faz uma live explicando os 6 versículos.
olha que ele ia debruçar, ia chorar falando esses 6 versículos. Porque 1, 2 e 3 ele diz como nós vamos viver, 1 e 2, e o 3 ele diz nós seremos abençoadíssimos. 4, 5, 6, os desobedientes padecerão, sofrerão. Encerrou, acabou esse versículo. Então ele já disse tudo que tinha de dizer para todos. Só depende agora de mim e de você. Você tem lido a palavra? Você tem saído da roda dos escarnecedores? Você tem saído daquela conversa má? Outro dia eu vi o irmão Anderson, ele mandou um vídeo para o pastor lá no grupo da igreja, no momento, acho que era de refeição, de descanso, pegou lá o instrumento dele e começou a cantar junto dos outros irmãos de obras, e lá ele estava louvando. Porque se nós não fizermos a diferença, queridos, outros vão trazer outras conversas alheias, e nós vamos estar naquela roda, nós vamos participar daquela roda involuntariamente, e o diabo vai nos seduzindo a cada momento. Então, antes que isso aconteça, obedeça o chamado, obedeça a lei do Senhor e faça a diferença. Porque você foi chamado para ser diferente. Não foi chamado para ser igual aos homens, mas para ser diferente. Preste atenção. O capítulo 1 do livro de Salmos é importante para a vida do cristão. Literalmente importante. Por essa razão, Paulo, quando ele recebe a orientação de Deus, diz que muitos dirão Senhor, Senhor, mas poucos estarão com eles, porque não meditam na lei do Senhor. O prazer do homem não está na lei do Senhor. A alegria do homem não está na presença de Deus, está na presença dos homens. E isso não agrada a Deus. Então, imagina como vai ser a palavra de hoje. Vou sair já da introdução. Como já disse, versículos 1, 2 e 3 são fantásticos, 4, 5, 6, chega a dar um aperto no nosso coração. Mas hoje quero te mostrar 2 caminhos. O caminho de seguir obedecendo a palavra de Deus, e o caminho daquele que não obedece a palavra de Deus. E qual o fim dele? É trágico. Mas aqui o Senhor alerta, deixa claro para mim e para você. Então não tem essa de dizer que eu estou ocupado. Não tem essa na obra do Senhor. Nós dizemos tanto que estamos ocupados, estamos fadigados, estamos cansados, estamos assoberbados de tantas coisas que o Senhor diz. Para tudo, manda agora o meu povo voltar para mim. O profeta Jeremias, nós estamos estudando, quem perdeu a escola bíblica hoje, fantástica escola bíblica. Domingo eu continuo falando sobre Daniel, Jeremias, Esdras. Então, dá uma parada, reflete se realmente você tem as características que o Senhor te chamou. Tá bom? Pode, olha lá, a observação que eu quero trazer hoje aos nossos irmãos da Segunda Igreja Batista em Tibiri 2, município de Santa Rita. Pode uma nova criatura não ter um mínimo de interesse de saber sobre a Bíblia? Pode? Pode você dizer que é membro batizado nas águas, emergido, dito publicamente que quer ser uma nova criatura, não quer mais comungar com o mundo, declarar o pacto, e você não ter o gosto de ler a Bíblia? Pode? Quem é que alimenta o homem espiritualmente? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se o cristão não tem em si a vontade, a alegria, o desejo de alimentar-se espiritualmente, que é a palavra, porque o versículo 2 ele é primordial nesse ponto. É como se assim, antigamente, né, Dona Ivone está aí, minha colega de trabalho por mais de 20 anos, a convidei a estar conosco nessa noite, muito obrigado pela sua presença. Antigamente, ela é do meu tempo, né, os nossos filhos caíam, a gente tinha 2 remédios, metiolate e mercúrio. O metiolate era incolor, o mercúrio era aquele que ficava tudo vermelho, parecia sangue. Quando batia, o bichinho chorava, gritava, na mesma hora que caía. Nós só tínhamos esses 2 aí para passar naquela época. E a palavra hoje é assim. Ela não tem mais nada, nem efeito, nem precisa de adereço nenhum para alertar a mim e alertar você o que nós devemos e o que nós precisamos para ter uma vida em abundância.
Então, preste atenção, né? Como eu disse, pode uma nova criatura não ter um mínimo de interesse de saber sobre a Bíblia? É esse o problema nos dias atuais. A falta, aí eu quero te convidar. Escreva aí Mateus capítulo 3, versículo 8. Eu vou estar lendo para ser rápido, né, por causa da hora. Só temos agora 26 minutos. Então, o que é que diz Mateus capítulo 3, versículo 8? Quando eu falei de nova criatura, somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, né? Quando dissemos assim, não quero mais comungar com o pecado. A partir de hoje eu quero que o Espírito do Senhor habite em mim e eu seja uma nova criatura. Olha o que diz Mateus quando ele recebe a orientação de Deus. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quando a gente não ler a palavra, quando não temos o exercício de ler a palavra, nós não conseguimos produzir esses frutos. Pior ainda, o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que eu vou ler já já. Pior ainda. Então todos que se dizem seguidores de Jesus Cristo, todos que se dizem servos do Deus Altíssimo, precisa ter essas características de arrependimento, para que a vontade de ler a palavra, a vontade de andar segundo a palavra, a vontade de habitar em lugares não de pecadores, e se for no lugar de pecadores, como diz o profeta Isaías, que o Senhor abunde naquele local, que o Senhor transforme aquele local com a tua presença. Por isso que as pessoas dizem, você traz uma paz quando chega nesse lugar. Isso é a presença de Deus, não é a minha nem a sua. É o Espírito de Deus que abunda naquele lugar, que transforma aquele lugar. Então, para isso, todos nós devemos meditar nas Escrituras, pois, como diz o salmista, são lâmpadas para os nossos pés e luz para o quê? Para o meu caminho, para os meus caminhos, para o teu caminho, para a tua vida. Escreve aí Salmos capítulo 119, versículo 100 e... A palavra de Deus, ela é luz. Olha como se fala. 119, lá no final, capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Porque quando ele lê a palavra, está lá. Salmo 119. Quer que eu leia para você? Okay. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu. Então, por isso nós precisamos meditar manhã e noite. Manhã, porque no dia seguinte, ela vai ser lâmpada para nós. Aonde quer que nós possamos caminhar, aonde nós vamos colocar os nossos pés, o Senhor lá está. Você crê? Diga amém. Porque eu creio nisso aí. Eu creio na diferença que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas. Então, para que eu possa sair desse ponto da introdução e partir para algo tão fantástico nessa noite, a necessidade, né, de termos isso daí, né? Como disse, quero trazer, ainda debruçando nesse ponto aqui agora, do versículo 1, né? As bem-aventuranças. O que elas trariam para nós nessa noite? O que seriam elas para nós, né? Então, se pararmos para pensar, não é possível construir um prédio sem escavação, sem uma fundação, porque senão ele é superficial. E superficial, quando vêm as dificuldades, os problemas, a própria natureza, esse prédio vai cair. Então, como é que você está construindo a sua vida cristã? Tem fundação? A fundação é a palavra. E sem conhecimento ninguém prospera. Sem intimidade com a palavra, não adianta. Quer que eu te mostre? Capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 24. Você pode anotar? Então, Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha.
Isso daqui, ele não é que a palavra de Deus, em momento algum, ela precisa de base. Ela é a própria base. Eu estou só mostrando a você que tempos depois, muito tempo depois, aqui já é o novo relacionamento de Deus com o homem, já é com a vinda de Jesus Cristo. 400 anos de silêncio entre Deus e o homem passou, a proliferação do pecado reinou na terra. E o Senhor diz, pelo amor de Deus, eu tenho que ir lá socorrer o meu povo. E aí ele nos instrui novamente o que ele já disse. O que outrora ele já falou. Deixa claro. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a... Quem é a rocha na tua vida? Quem é que edifica a tua casa? Acaba com essa história de dizer que a igreja tem problemas, que o departamento tem problemas. Quem tem problema sou eu e você, meu irmão. Quem encheu de mazela sou eu e você. A igreja do Senhor ela é sem mácula. Está lá escrito no livro de Apocalipse. Nós é que somos cheios de problemas. E muitas vezes queremos levar para a casa do Senhor e contaminar os outros irmãos que lá estão. Acaba com isso. Aprende a viver o que diz o livro de Salmos. Abre os olhos, abre o coração, abre a mente. E permita o Espírito de Deus conduzir as nossas vidas. Ande segundo os conselhos do Senhor, não dos ímpios. Semelhantemente, não pode haver vida santa sem renúncia do mal, né? Que quer dizer do velho homem. Todos aqueles que querem ser diferentes, justos, ou melhor dizendo, um homem bem-aventurado, deve ir na contramão de uma sociedade ímpia que nós estamos vivendo, pecadora e escarnecedora, que é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Todo mundo quer tirar proveito de uma situação. Ninguém quer ficar para depois, quer ser o primeiro, quer tirar a vantagem. E não é isso que Deus quer para nós. Então, não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ande. Você vai tomar conselho a quem não é temente a Deus? Você vai se aconselhar a quem não se submete à autoridade divina? Ele vai te levar para onde? Que conselho vai dar em tua vida? Aquele que é o ímpio é aquele que é desumano, bárbaro e até muitas vezes cruel. O seu coração não teme ao Deus. Não adianta seguir o conselho desses homens. Os ímpios são pessoas que não temem a forma alguma, ou não têm de maneira alguma o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Abra aí para mim, por favor. Anote. Se você puder abrir, ótimo. Se não, eu vou ler para você bem rapidinho. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Quer que eu leia o resto? Quer? Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o que o discípulo do Senhor, Mateus, escreve no capítulo 7 que lemos. Da necessidade de uma transformação. É o que o salmista traz no capítulo 1. Olha, ande desta forma. E contra esta forma não há lei alguma. E eu quero te fazer uma pergunta, meu amado, minha amada. Como você tem andado? Como você tem traçado o seu caminho? Porque nós vamos viver, filhos, me perdoe abrir um parênteses, nós vamos viver dias difíceis agora. Difíceis aqui dentro. Desemprego em massa. Mas está aqui na palavra, ela diz sobre isso. Nós vamos ver homens que anteriormente tinham seu emprego solidificado e hoje não tem nem como comprar uma caixa de fósforo. Você acha que esse homem vai ficar como? 40, 50 anos trabalhando dentro de uma casa, a esposa e filhos dependendo dele? Como é que vai ficar esse povo? Olha, o diabo vai trabalhar aqui, ó, como trabalhou na vida de Judas. Muitos vão ao suicídio. Então, preste atenção. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, abra o seu coração, filho. Abra a sua mente.
Preste atenção à palavra, preste atenção ao convite da palavra. Retenha a sua vida no caminho do Senhor. Esqueça o que eu pratiquei antes errado, fica para trás. A partir de agora, Deus constrói uma nova aliança conosco. Nós vamos caminhar diferentemente, nós vamos buscar uma vida diferentemente. As coisas velhas, elas já se passaram. Eis que tudo agora se faz novo. E você tem a oportunidade nessa noite de mudar a sua vida. De ter o que diz o apóstolo Paulo na carta ao Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Conhecer. E todos nós somos chamados para produzir frutos dignos de arrependimento, como diz Mateus capítulo 3, versículo 8. Há essa necessidade em nós. Literalmente há essa necessidade. Cristão que não tem essas características, cristão que não lê a palavra, que não tem tempo devocional com Deus, tem algo errado, literalmente. E tem tão errado que nós estamos padecendo hoje uma pandemia. Ninguém sabe de nada, ninguém resolve nada, as pessoas morrem, sofrem, não podemos nem velar quem amamos. Está vendo? Mas Deus está abrindo os teus olhos nessa noite. Deus está te chamando nesta noite. Conversa com Ele, filho. Eu não estou falando de igreja, jamais. Estou falando do amor de Jesus Cristo. Fale com Ele. Derrame-se com Ele hoje. Tá bom? Eu vou antecipar um pouco mais, porque nós temos ainda 10 minutos de palavra. A palavra ímpio também expressa de uma maneira clara e desarmoniosa que o pecado incutiu na natureza humana, afastando o relacionamento do homem com Deus. Ainda no jardim do Éden, ainda lá, ou seja, o pecado da desobediência. Quando eu desobedeço a não andar segundo o conselho da palavra, quando eu desobedeço a não estar no caminho, quando eu desobedeço, aí eu passo direto para o capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Então você tem um momento hoje de parar e obedecer a palavra de Deus e mudar. Pensa nisso. Reflita nesse momento, no nome de Jesus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Último ponto. A forma intensa do termo traduzido dos pecadores indica que o autor ainda tinha em mente transgressores habituais com as suas determinações, que ainda hoje existem, né? Nós sabemos que os nossos pecados nos afastam de Deus. Te mostro isso aí. Abra Isaías, capítulo 59, versículo 2. Anote, que talvez não vai dar tempo, anote, para você ler logo mais, quando terminar a palavra, aí você, Isaías 59, versículo 2. O que é que diz? Posso ler? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí você vai dizer, mas pastor, a semana passada o senhor pregou que se eu pedir a Deus, primeiro eu disse que você tinha que se arrepender, primeiro eu disse que você tinha que se humilhar diante do Senhor. Está lembrado? Então nós precisamos primeiro obedecer. Domingo eu trouxe a expressão de fé e disse, quando Daniel foi à cova dos leões, ele não sabia que Deus ia estar com ele lá não, mas ele foi em obediência. Quando Pedro foi chamado por Jesus Cristo, vem caminhar sobre as águas, ele deu o primeiro passo, independente da água estar pedrificada ou não, mas ele deu os passos. Então primeiro você precisa dar um passo em confiança a Deus. Não é esperar, não, ali já está pronto, eu posso ir. Não, a fé é o firmamento daquilo que a gente não vê, mas acreditamos. E eu acredito que Deus vai cuidar de você. Eu acredito que Deus vai cuidar da mãe da irmã Cíntia. Eu acredito que Deus vai cuidar da irmã Rose, do pai de Marquinhos, da minha filha. Eu creio no poder do meu Deus, porque Ele não mente. E Ele é fiel a cada um de nós. Se for o momento dele levar para perto dele, foi o melhor que Ele escolheu para mim. Eu vou permanecer crendo do mesmo jeito. Literalmente do mesmo jeito. Para a conclusão da palavra de hoje, né? Como disse em Isaías 59, 2. Então, de forma alguma podemos se deter no caminho dos pecadores,
pois isso nos afasta de quem? De Deus, conforme o profeta Isaías. Então, é claro, né? Precisamos sair da situação que nós estamos. Precisamos tomar uma decisão. Essa decisão é importante para cada um de nós, né? E eu quero te fazer a última pergunta para concluir a palavra dessa noite. Onde está o teu prazer? Onde está a tua alegria? Onde? Onde está o teu prazer? Eu queria que você meditasse nisso. Onde está a sua alegria? Esse é o último ponto, e eu vou concluir a palavra nessa noite, né? O salmista diz no versículo 1, praticamente no capítulo 1, né? O meu prazer, a minha alegria está no Senhor. Tudo aquilo que já foi descrito no versículo 1, completa esse versículo 2. Um verdadeiro homem feliz é aquele que sente prazer na lei do Senhor e medita nela dia e... Pode uma nova criatura não ter um mínimo de interesse sobre a Bíblia? Pode? Como eu já disse anteriormente? Pode? Não pode. Então a Bíblia é clara para nós. Ela é luz para nós. Salmo 119, versículo 5. O alimento de todo cristão deve ser a palavra. Se você não se alimenta, se você não ler a palavra, estará sem alimento sólido, sujeito a facilmente cair e cair no pecado, que é o que está no versículo 4, 5 e 6 do primeiro livro de Salmos, que é o capítulo 1. Concluo a palavra nessa noite, até mesmo pelo avanço da hora, mas agradecendo a tua presença, agradecendo o momento de você estar conosco, né? Será como agora... O último ponto para nós. Como nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Em consequência dessa vida de devoção a Deus, seremos como árvore onde tem abundância de fruto e água, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Abundância de água. Lembra do poço? Lê lá João 7, capítulo 38. João capítulo 7, versículo 38. Né? Se analisarmos a água segundo a Bíblia, veremos que o próprio Senhor falou que quem nele crê, rios de águas correrão do seu ventre. Essa água é o Espírito Santo em nossas vidas. Note João 7, 38. Por fim, como disse, pode ter certeza que Jesus está cuidando e cultivando cada árvore, cada pedacinho, cada momento em sua vida. Agora, cada pedacinho, cada momento, depende de cada momento, cada pedacinho que você deixa. Você diz, Senhor, eu quero nesse momento falar contigo, de manhã. Aí, o outro pedacinho de noite, ou no final da tarde, você, Senhor, eu quero te agradecer, porque cuidou da minha casa. O anjo mau não passou sobre a minha família. Nós não estamos desesperados, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem guardado a Israel. O Senhor tem cuidado. O Senhor tem protegido. Aí você vai agora para o outro dia. E durante a noite, Ele põe os teus anjos para guardar a tua casa. Que quer dizer, um sono reparador Ele dá a cada um de nós. Está vendo como nós somos falhos com o nosso próprio Deus? Que não agradecemos nem a noite que nos dá. Sabe o que é uma noite mal dormida? Tem uma noite com dor de ouvido. Tem uma noite com dor de dente. Porque eu não quero nem desejar pior, que seria uma noite tomada pelo espírito maligno. Então, lembra-se, quando Deus cuida, não estou desejando mal a você não, em nome de Jesus está repreendido isso. Estou dizendo, nós só vamos lembrar do que é uma noite bem dormida, quando nós tivermos uma noite ruim. Aí você vai dizer, meu Deus, como eu gostaria que o Senhor estivesse comigo, me curando. Aí você vai lembrar do Senhor. Então, nessa noite, eu quero te pedir assim, de dentro do meu coração, olhando para você, filho, filha. Esse é o momento que você tem de se colocar diante de Deus
de se arrepender diante do Senhor, de suplicar a Ele que Ele possa manifestar o Espírito dele na sua vida. E a partir de hoje, os primeiros dias da semana, você possa caminhar, como diz o capítulo 1 do livro de Salmos. E aí você vai ser bem-aventurado. Você homem, você mulher, o que eu estou me expressando na palavra de Deus. Você caminhará com dignidade. As pessoas virão correr de você águas que vêm do trono de Deus. Você dará os frutos, frutos esses que falei, que estão em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Eles vão, a cada momento, eles vão ser manifestados sobre as nossas vidas. Como eu disse, depende de você. Tenha uma noite de paz, tenha uma noite tranquila, tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Amanhã, novamente eu estou aqui, 7 horas. Amanhã às 7 eu estou aqui, o pastor Emanuel vai estar na terça, na quinta e no sábado. Então essa semana não fica de fora. Vamos estar louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos louvar, depois eu trago a bênção dessa noite, tá bom? Fica com Deus. Eu vou ativar aqui. Você pode fazer os seus comentários. Fátima, seja bem-vinda. Celeste, Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade liberta. Janaína, seja bem-vinda. O calor desse lugar. Rosângela, Deus abençoe a você e o Orlando. Célia, Deus abençoe o Ivan na cirurgia amanhã. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Camila, Deus te abençoe, filho. Yasmin, Carol, irmã Cíntia. Confia, Cíntia. Confie, Cíntia. Confie. Irmã Rosilda, Deus abençoe grandemente a você, o Senildo. Bom Hélio, Deus esteja contigo. Irmã Denise, Deus esteja abençoando a você, sua mãe e seu filho. Dona Ivone, muito obrigado por estar conosco, né? Deus o abençoe grandemente. Você e sua mãe esteja trazendo a saúde da sua mãe. Amém. João, Deus te abençoe, filho. Uma semana de paz. Ana Lúcia, que o Senhor te abençoe. Nazareno, uma semana de paz. Converse com ele, novinha. Ele tem essa misericórdia. Ele tem esse amor fantástico por você e sua família. Irmã Valdilene. Amém. Irmã Maria, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe grandemente. Obrigado, irmão Ele. Deus abençoe. José, obrigado, irmão Juca. Deus te abençoe. Zé Martins. Deus te abençoe, irmã Diana, irmão Jocélio, Deus os guarde. Fátima, Deus esteja contigo e o Marcelo. Valéria, Deus o abençoe, filha. Vandinha, te amo, te amo, te amo, filha. Tenho sentido sua falta. Amém, Dona Ivane, Deus abençoe também a senhora. Kézia, Deus esteja restaurando você e o Petrúcio. Também, cunhada, saudade de todos. Irmã Fátima, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o irmão Elias. Diga para o irmão Elias que eu estou com saudade dele. Boa noite, filha. Dá um abraço do Tenente Santos. Eu vou trazer a bênção agora. Irmão Mariano, a paz, filho. Isso, eu preciso que vocês continuem tocando isso aí. Arthur, Deus abençoe você e sua casa.
irmã Celeste. A palavra de Deus no livro de Números tem essa expressão. Tenho 24 segundos. Tenha calma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma noite de paz. Que o Senhor te abençoe